Olá, companheiros, dando continuidade ao nosso estudo do livro Jesus no Lar. Hoje iremos ler a página que tem como título O Culto Cristão no Lar. Vejamos a mensagem. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o olheiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Jesus, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos habituamos a amar, se não habituamos a amar o irmão mais próximo, a sociedade, se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada,
desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, quando a gente agora reflete na importância do culto no lar, quando Jesus percebeu que a conversa já estava ali improdutiva, né? E sem edificação, aquela conversa sem disciplina, é o famoso jogar a conversa fora, ele naquele momento, ele começa a demonstrar a importância do comportamento e do compromisso com as posturas no bem, pelo que se fala, pelo que se troca. E ele ali demonstrou, né, através dessa conversa com Pedro, que se tudo precisa de aperfeiçoamento e de melhorias, como não iremos melhorar a nossa sociedade? Precisamos melhorar a sociedade. Nós repararmos, nós somos frutos dessa sociedade. Como não pensaríamos em melhorar a sociedade? Claro que precisamos. Mas aonde está o início dessa sociedade? Está no primeiro núcleo social, que é a família. É onde nos encontramos entre quatro paredes. Se nós não conseguirmos amar aquele irmão próximo, como vamos, né, amar a Deus, que é ainda para tantos corações uma questão tão abstrata, porque não consegue ver, tocar, olhar. Então Jesus ali demonstra o início, né, do evangelho no lar se instalando numa mesa simples da casa do pescador. Então ele fala, olha, por que não instalar, já que a mesa recebe o pão, o alimento de cada dia, por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento, em torno de uma mesa? Então é quando ele chama os familiares de Pedro, abre, né, ele fala aqui que ele desenrola lá os escritos que ele tinha, Jesus tinha grande conhecimento sobre a lei, e vai conversar sobre aqueles escritos. Ali é instalado o primeiro culto cristão no lar. E nós, na doutrina espírita, entendemos a necessidade, né, quando instalamos o culto no nosso lar, da presença dos bons espíritos ao nosso redor. Porque uma casa que lê o Evangelho, que fala de Evangelho, atrai por si só, por uma questão de sintonia, os espíritos mais elevados. Nós temos no livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, autoria do espírito André Luiz, uma passagem, né, um pequeno trecho, digamos assim, no capítulo 37, que tem como título No Santuário Doméstico, que no capítulo anterior, na realidade, ele nos conta lá sobre o Evangelho na casa, né, de uma viúva com seus filhos, e depois ele, nesse item aqui, ele vai falar quando terminou o culto e os companheiros renderam graça a Deus por aquela posição. E aí, nesse momento, André Luiz nos fala. Ele notou, né, que algumas formas sombrias se arrastavam ali na rua à procura de um abrigo conveniente. Ele reparou com espanto que muitas tomavam a direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontados. Ele se encontrava nesse lar. Provocavam assombro. Muitas pareciam, né, verdadeiros animais perambulando na via pública. Então ele ficou ali com o coração, ele diz aqui, insopitável. Então Aniceto, que é um instrutor, calmo como sempre, tranquilizou todo o grupo.
Não temam. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às seções mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. E os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E continuou a lição e acrescentou Aniceto. Observo como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Podemos parar por aqui. Não temos como enumerar realmente os benefícios da prece, e ele diz que não apenas a iluminação interior, mas um processo avançado de defesa exterior por uma questão até de emissão eletromagnética. Companheiros, que possamos então entender quando Jesus nos indicou a oração a Deus, a oração ao Pai, ele ali já nos ensinava um processo de profilaxia, de defesa, de higienização de mente e coração. Que possamos realizar as nossas preces sem quantidade de tempo, de palavras, nem em locais específicos, mas ao acordar, que aprendamos a louvar a Deus, a vida, que irá se apresentar ao decorrer do dia, agradecermos a possibilidade de estarmos vencendo a nossa luta e ao dormir sempre pedindo a proteção para aquele momento de desdobramento. E busquemos instalar em nossa casa o culto no lar, sentando junto aos nossos familiares, num dia da semana, fazendo as nossas leituras e orando junto. A família que ora junto consegue encontrar soluções que só Deus e os amigos espirituais poderiam nos trazer. Muita paz a todos. Graças a Deus.